Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Carlos Bispo, e vamos direto para as informações. O zumbido global, ativando o som sagrado. Querida comunidade cósmica, posso imaginar que você tenha se sentido atraído por esta postagem no blog, porque já ouviu falar do zumbido global, ou realmente experimentou isso. Eu me encaixo na última categoria. Eu ouvi o zumbido global em muitas ocasiões. Para mim, aconteceu tarde da noite, no início da manhã, quando a atmosfera parece estar certa e quando eu tendo a estar em um estado aberto, lúcido e espiritualmente avançado. De acordo com várias estimativas, entre 2 e 5% da população mundial pode realmente ouvir o zumbido, que é um ruído baixo, de drone que soa como máquinas trabalhando em algum lugar distante. Alguns dizem que também soa como um motor de carro em marcha lenta fora de sua casa. Existem muitas teorias sobre o que poderia ser o zumbido e o que poderia estar gerando, sem nenhuma resposta conclusiva. Com tão poucas pessoas sintonizadas com o zumbido, o que é e de onde vem provavelmente permanecerá um mistério por algum tempo. Então, vamos ver algumas das prováveis causas do zumbido global, o que isso pode significar, e o que você pode fazer se isso o deixar acordado à noite. Como também ofereço minha perspectiva sobre o fenômeno e uma solução disponível, que envolve a ativação do som sagrado. O zumbido global. Os ruídos baixos de drones começaram a ser relatados em meados da década de 1970, em Bristol, Inglaterra. Conhecido como T-Bristol 1, pensava-se que os sons misteriosos vinham de uma fábrica próxima, embora a prova conclusiva nunca tenha surgido. O Bristol 1 ainda está sendo ouvido hoje. O zumbido também foi documentado em Windsor, Ontário, Canadá. Conhecido como T-Windsor 1, o drone começou a ser relatado pela primeira vez em 2011 por milhares de residentes locais. Suspeitou-se na época que a fonte do zumbido era uma fábrica de aço do Zoar, localizada na ilha de Zug, perto da fronteira do Zoar com o Canadá. E essa teoria ganhou muito crédito quando, durante a pandemia de 2020, a fábrica reduziu as operações, e o zumbido também se dissipou. Outro caso bem documentado do zumbido, conhecido como T-Taus 1, foi relatado pela primeira vez no Novo México no início dos anos 1990. Cerca de 2% da população relatou ouvi-lo. Embora uma causa definitiva nunca tenha sido identificada, muitas teorias surgiram sobre o que poderia estar causando zumbido em todo o mundo. As teorias variam de turbinas eólicas, ruído do tráfego, atividade industrial, unidades de ar-condicionado, ruído subterrâneo, atividade vulcânica, movimento contínuo de ondas no fundo do oceano. Há teorias de que o zumbido é tecnologia 5G, operações militares secretas, atividade OVNI, e a lista continua. Basta fazer uma pesquisa na internet sobre T1 para produzir centenas de milhares de sites, histórias e contas. É realmente um fenômeno global. Como o som é tão subjetivo, e porque todos nós ouvimos de maneira diferente, é difícil determinar com precisão a origem do zumbido. O zumbido também ainda não despertou atenção suficiente para justificar pesquisa e financiamento dedicados. O One Database Project. No entanto, depois de ouvir o próprio zumbido, o Dr. Glenn McPherson, um professor de matemática do ensino médio do Canadá, criou um projeto para coletar dados, em um esforço para obter mais pesquisas. Ele decidiu criar um banco de dados mundial, onde qualquer um que tenha ouvido o zumbido pode registrar suas experiências e ser mapeado em um mapa mundial de zumbidos. Você pode visitar o projeto de banco de dados aqui. Minha opinião sobre crescente sensibilidade à energia. Como sempre, abordarei minha opinião sobre o zumbido de uma perspectiva física e espiritual. Não há como negar que nosso mundo hoje está sendo bombardeado por campos elétricos magnéticos de baixa frequência, devido à própria natureza de nosso mundo conectado digitalmente. Nossas casas estão cheias de eletrodomésticos e dispositivos que emitem suas próprias frequências de baixa vibração, interagindo com nossos próprios campos de energia orgânicos e eletricamente carregados. Há muito que enfrentar
para manter seus níveis de energia altos, brilhantes e claros. Dado que tudo é som, e que todo organismo ou objeto orgânico e inorgânico emite som, isso resulta em um mundo que está em constante ajuste devido ao impacto das frequências em nossos campos. A própria Terra está em um estado flutuante de ajuste de energia, pois a radiação cósmica solar impacta o campo geomagnético da Terra. Veja a minha postagem anterior no blog sobre atividade solar e nosso processo de ascensão. Também escrevi uma postagem informativa sobre o 5D e 5G, com informações detalhadas sobre campos de energia no início de 2019. Com tantos drenos potenciais e impactos em nosso campo de energia, pode-se perguntar como é que podemos nos manter saudáveis e operacionais diariamente. E a realidade é que muitos milhões de pessoas são afetadas adversamente por frequências energéticas, sem saber, fazendo com que fiquem em posições comprometidas em relação à sua saúde espiritual, mental, emocional e também física. Pois o campo da medicina energética que já foi aplicado e usado globalmente nas civilizações antigas, antes das grandes inundações, ainda não foi reconhecido como válido e aplicável pela sociedade dominante no século XX, e se fosse, certamente teríamos um mundo mais saudável. Junte o aumento fenomenal de ênfase sendo absorvidos por nosso campo de energia e o aumento crescente do despertar espiritual em nosso planeta nos últimos 20 anos, e você tem uma receita para aumentar a sensibilidade energética. Sensibilidade de energia crescente. Consciência 5D. Em minha experiência, nos últimos 5 anos, de 2018 a 2023, em particular, houve um aprofundamento distinto no conhecimento de primeira mão de quem somos como almas, como seres energéticos da luz. Essa crescente consciência em nossa realidade espiritual, um crescimento espiritual acelerado, foi muito acelerada pela pandemia global de 2020 a 2022, quando milhões seguiram o caminho interno para obter suas respostas e o apoio tão necessário. De fato, com o surgimento das mídias sociais e o compartilhamento de ideias ao longo desse tempo, as pessoas em todos os lugares se abriram para as opiniões e pontos de vista daqueles que talvez nunca tivessem encontrado até 10 anos atrás. As superestradas psíquicas foram bombardeadas com ondas de pensamento de base elétrica. É preciso uma alma disciplinada e experiente para diferenciar entre o que é meu e o que é seu. É preciso prática constante e adesão a técnicas de limpeza de energia. Esta é uma das razões pelas quais eu mapeio as flutuações diárias da ressonância Schumann, batimentos cardíacos da Terra, em minha previsão de energia global para alinhamento com os ciclos solares e eventos de grande carga emocional que ocorrem na Terra, como 911, a queima da Amazônia, ou os japoneses tsunami. Vemos o batimento cardíaco da Terra sendo diretamente afetado, o que por sua vez afeta o nosso. Estamos todos conectados. Somos cidadãos cósmicos, acima e além dos cidadãos da Terra. Saber o que está acontecendo com as frequências da Terra coloca você em um estado vantajoso. E assim, à medida que aumentamos a frequência e a consciência superior e nos tornamos mais sensíveis às mudanças nos campos de energia, nos tornamos mais sintonizados com as dimensões de frequência superior que se sobrepõem ao nosso campo 3D na Terra. Na minha experiência, o zumbido é um som que diminui sua vibração, fazendo com que a pessoa se sinta letárgica, esgotada e distraída. Se pudermos ignorar o zumbido e nos afastarmos de seus efeitos, teremos um estado de ser mais calmo e relaxado. Fonte: Elizabeth Peru. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilha. Muitas bênçãos e